A palavra, ela é por conta do Jonas. Pode vir, Jonas. Vamos receber o Jonas com um aplauso. Hoje está o Jonas aí, a Jéssica, o Pel. São grandes amigos, pessoas que eu gosto muito. Tenho vontade de abraçar eles, mas eu não posso. E aí, Jonas, como que tá? Tá bem? Vamos estender as mãos aqui para o Jonas, vamos orar por ele. Pai, nós agradecemos a vinda do Jonas nesse lugar, ó Pai, que o Senhor venha usá-lo, Pai, de uma forma poderosa, Pai, que aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, venha fluir, Pai, nesse lugar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, amém. Deus, fica à vontade, Jonas. Pai, gente, boa noite. Sei que vocês estão mais aí no fundo, mas acho que dá para me ouvir aí, não dá? Vamos ver. Pai, gente, boa noite. Fiquei muito feliz quando o Samuel me convidou. E fiquei muito com certo temor também, né? Pela responsabilidade. Mas quando eu vi que a Rede ia fazer essa série, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que realmente é algo que nós precisamos meditar, nós precisamos aprender, nós precisamos viver, que é santidade. Eu acredito que tudo aquilo que nós queremos viver como igreja depende muito da nossa posição e da gente estar vivendo em santidade, da gente ser uma igreja santa. Amém? Se você quiser abrir sua Bíblia aí comigo, Tiago, capítulo 1. Eu fiquei muito feliz também de ver o Danilo ali. O Danilo é um dos meus primeiros amigos, né, Danilo? De conversão, assim mesmo. Quando eu me converti, na igreja que eu me converti, não tinha muitos jovens e logo o Danilo foi para lá. E a gente já orou muito junto, já conversou muito junto, né, Danilo? Mas minha mãe falava assim, onde você vai toda noite? E minha mãe sempre confiou muito em mim. E eu tinha me convertido, então ela confiava ainda mais, né? Mas toda noite eu saía de casa. Ela falava, para onde você vai? Eu falava, eu vou ali num ponto de ônibus. Um dia ela ficou até meio assim, falou, o que ele tá fazendo no ponto de ônibus? Tá usando droga, né? E aí a gente ficava lá, eu e o Danilo, conversando, orando. E ele era meio louco, né? De repente ele ajoelhava e o pessoal passava de carro, ficava olhando. Mas foi uma benção. Tiago capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Feche seus olhos mais uma vez comigo. Senhor Jesus, nós dependemos aqui de Te ouvir. Espírito Santo, nós dependemos de ser conduzidos, ó Deus, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Por isso, ministra aos nossos corações e que o nosso coração seja uma terra saudável, para que as sementes da Tua palavra possam cair e gerar bons frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre duas coisas hoje, que eu acredito que tem muito a ver com santidade. Mas antes de falar sobre elas, eu queria te perguntar algo. Eu assisti a ministração da pastora Emily, eu achei muito interessante ela perguntando algumas coisas. Eu falei, vou perguntar também. Qual é a pior coisa que existe? Se eu te perguntasse qual é a pior coisa que existe, o que você responderia? E não é o diabo e nem o coronavírus. Mas eu coloquei para mim, a pior coisa que existe é o pecado. Porque o diabo não consegue mandar ninguém para o inferno, mas o pecado consegue.
O diabo não conseguiu colocar o nosso Senhor numa cruz, mas os nossos pecados conseguiram colocar Jesus numa cruz para sofrer. E quem é a mãe do pecado? Eu coloquei aqui, a mãe do pecado é a tentação. E a Bíblia diz que a tentação dá luz ao pecado. Mas antes de falar de tentação, eu queria falar sobre provações. Porque são duas coisas que nós passamos. Provações e tentações. Uma delas vem de Deus, a outra não vem de Deus. Uma delas tem o propósito de fazer com que a gente cresça e amadureça e se desenvolva. A outra tem o propósito de nos fazer pecar. Por isso que eu comecei lendo Tiago 1, que ele diz para a gente ter, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. E aqui fala várias provações, porque na nossa caminhada com Deus nós passamos por várias provações. E tem uma versão que diz diversas ou diversidades de provações. Porque nós passamos por provações mais simples, mais fáceis, nós passaremos por provações mais difíceis e complexas. Nós passaremos por provações em diferentes áreas das nossas vidas. Mas uma coisa é certa, nós passamos por provações. E as provações, na verdade, são testes, provas de Deus. Primeiro, para revelar como nós estamos, não é? Uma das maneiras da gente avaliar o nosso conhecimento, ou como a gente está, é fazendo uma avaliação, é fazendo uma prova, é fazendo um teste. Demonstra como que está a sua capacidade, como que você está. O que você aprendeu e o que você ainda não aprendeu. E as provações têm esse propósito de nos melhorar. Então, se eu peço para Deus, eu sou uma pessoa que não tenho muita fé, e eu peço para Deus me acrescentar fé, Deus vai me colocar em situações que eu vou precisar ter fé. Situações que eu não resolvo da minha maneira, que eu não consigo resolver dando um jeitinho e que eu preciso ter fé. E assim em todas as áreas. Se você precisa, você é uma pessoa muito estressada e você precisa ser uma pessoa mais calma, e você ora, Deus, me dá mais mansidão. Deus não vai vir aqui colocar uma gotinha e agora você é uma pessoa mansa e tranquila. Não, Deus vai te colocar em situações que você precisa demonstrar mansidão. Situações que vão te estressar, que vão roubar a sua paz. Se você é uma pessoa que precisa de paciência, não tem muita paciência, se você fala, Senhor, eu preciso ser uma pessoa mais paciente, Deus vai fazer você casar, vai colocar uma mulher na sua vida. Aí você vai ter que aprender a ser uma pessoa mais paciente. Então as provações são esses mecanismos de Deus de nos fazer desenvolver, evoluir, melhorar. E a primeira coisa que eu aprendo com as provações é que elas revelam como a gente está. Então quando você estiver passando por uma provação, você vai observar como que você está. Se você melhorou, se você desenvolveu, se a velha criatura está sendo morta ou se ela ainda está bem viva dentro de você. Uma vez eu passei por uma situação que foi um conflito ministerial, assim, dentro de um ministério. E depois eu fui orar sobre aquela situação. E orando, e a primeira vez que eu ia orar e falei, Deus, olha aí o que aconteceu nessa situação. Meio que me queixava para Deus, né? Olha o que está acontecendo, Deus, faz alguma coisa. Depois, com o tempo orando, minha oração foi mudando um pouco. Eu falei, Deus, aonde também que eu errei nessa situação? E eu comecei a ver que eu era uma pessoa ainda muito vingativa, reacionária, nem sei se é assim a palavra, mas queria revidar alguma coisa. Então eu pude ver que essa situação demonstrou como eu estava e as áreas que eu precisava melhorar. Então as provações têm esse propósito de nos amadurecer. Existem provações que vêm da desobediência.
Então Deus dá uma direção, eu desobedeço e passo por uma provação. Lembra de Jonas? Ele desobedeceu ao Senhor e passou por uma provação. E para ele se livrar daquela provação foi somente se arrependendo. Obrigado. Esse aqui é um irmão que veio comigo, chama Alexandro Veríssimo. Falei assim para ele, vou te apresentar lá na frente, falar que é o Alexandro. Saiu da penitenciária essa semana. Tô brincando. Então, para a gente sair das provações da desobediência é se arrependendo. É falando, Deus, eu realmente desobedeci, fiz o que não deveria. Tem misericórdia de mim. E obedecer aquela primeira direção. Então aquilo só cessou na vida de Jonas quando ele falou, o problema aqui sou eu que estou fugindo do que Deus determinou que eu fizesse. E existe também as provações da obediência. Os discípulos um dia estavam de boa, vendo Jesus curar, fazer milagre, multiplicando os pães. Jesus falou, entra naquele barco que agora a gente vai para um outro lugar. E Jesus falou, enquanto eu vou orar, vocês vão lá. E eles foram, passou por algumas provações. Em outra situação, Jesus falou, não, hoje eu vou com vocês. Jesus foi, cochilou no barco, eles falaram, se Jesus está dormindo é porque tudo está tranquilo, né? E veio uma provação. Então, existem tipos diferentes de provação. Nós precisamos olhar para elas como situações que vão fazer a gente melhorar, vão fazer a gente se desenvolver, vai fazer a gente se converter realmente, deixar Deus trabalhar em nós. E uma das maneiras da gente vencer as provações é praticando a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece e se alimenta da palavra de Deus, mais a gente sabe o que fazer nas provações. E a gente tende a passar por provações. Hoje a gente passa por uma provação pequena e a gente é aprovado. A segunda provação provavelmente não vai ser menor que aquela, né? Como num jogo de fases, vai ficando cada vez mais difícil. Porém, como no jogo de fases, quando você está lá para a 10ª fase, se você tiver que passar pela primeira de novo, que no começo era até complicada, você vai tirar de letra, né? Porque vai falar, nossa, era tão fácil passar por essa situação. Por exemplo, os discípulos, eles passaram 3 anos com o Senhor, vendo milagres, vendo curas, vendo multiplicação. Mas eles passaram por algumas provações, mas nenhum deles correu o risco de morte. No momento talvez que eles correriam o risco de morte, eles fugiram e deixaram Jesus. Porém, lá na frente, quando eles estavam mais fortalecidos, todos eles passaram por situações de morte. Então, as provações vão aumentando. Porém, se a gente vai crescendo, a gente consegue passar por todas elas. E lá em Tiago 12, o Tiago 1,12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a provação requer de nós perseverança, sabe? É não desistir, é não olhar para trás, é seguir, é falar, Deus, se é isso que você está colocando agora, eu vou passar por isso. Só quando a gente não responde corretamente à provação, ela pode se tornar uma tentação. Então, por exemplo, Deus está me provando na minha área financeira. Eu não sou uma pessoa que sabe administrar, não tenho controle. E Deus me coloca numa situação que eu preciso aprender a administrar. Então eu passo por um tempo de escassez, estou sem dinheiro. Se eu começar a buscar em Deus, aprender a administrar, aprender a ser fiel, confiar que Ele não vai deixar faltar nada, isso vai ser uma provação que vai me desenvolver, fazer crescer. Mas se eu tento dar um jeitinho, eu falo, nossa, eu estou sem dinheiro para nada. E eu vejo um dinheiro em algum lugar moscando, eu falo, nossa, eu vou pegar, depois eu dou um jeito, né? Eu vou deixar de pagar alguém, depois eu vou enrolando ele ali, outra hora eu acerto.
isso pode se tornar uma tentação. Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é? Só que é interessante que ele não deixou que aquilo ali passasse, como que eu posso explicar? Era meio que o diabo foi para tentar ele e ele transformou aquilo numa provação e não deixou que aquilo se tornasse uma tentação. E o diabo primeiro tenta provar a identidade dele sobre uma necessidade física, uma necessidade natural e diz, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Depois disso, se você é o Filho de Deus mesmo, pula desse lugar para ver se os anjos... E só depois ele faz uma proposta dizendo, se você me adorar, prostrado me adorar, eu te darei o domínio sobre tudo. Mas em tudo Jesus respondeu com a palavra de Deus. E o diabo fugiu dele. Então se a gente corresponder de maneira certa às provações, elas vão servir para nos edificar, para nos fazer crescer. Só que se a gente responder de maneira errada, essas provações podem se tornar uma tentação. Eu queria ler Tiago 1, o versículo 13 agora. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O maior inimigo da nossa santidade é o pecado, não é? E o pecado é um inimigo que nós iremos lutar contra ele até o dia em que o Senhor Jesus nos arrebatar ou a gente partir dessa vida. Só que o pecado, antes de ser gerado, antes de ser consumado, existe um processo, que é a tentação. Tem um pastor que eu ouço muito que ele diz que o crente, ele não peca do dia para a noite, assim, ele acorda do nada e fala, vou pecar. Mas o crente, ele vai caindo. Ele até gosta de zoar os carioca, ele diz, vais caindo. Porque o Vasco sempre cai, né? Parece o Atlético Mineiro. E o crente, ele vai aos poucos cedendo. Então, geralmente, um pecado, principalmente pecados escandalosos, não acontece do nada. Eu acordei um dia e minha cabeça estava totalmente virada e eu chutei o balde. Geralmente, aos poucos, nós vamos cedendo. Então, a tentação, ela é como se fosse uma semente para o pecado. Ela vai crescendo. E a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios que a tentação é humana. Então, ela vem primeiro de nós. Porque nós temos fraquezas, nós temos áreas de fragilidades. E o inimigo usa essas situações para nos colocar uma proposta de pecar ou não. Só que ele não vai colocar essa proposta evidenciando os prejuízos que o pecado vai causar. Ele vai colocar essa proposta tentando mostrar algum benefício que o pecado vai te causar. Só que a tentação, ela tem um limite. Lá em 1 Coríntios também vai dizer que ninguém é tentado além do limite. Porque Deus não permite que a gente seja tentado de uma maneira maior que a gente vai suportar. Assim como as provações também vêm de acordo com a nossa capacidade de passar por elas, as tentações também não são acima do que a gente pode suportar. Então tem gente que vai dizer, mas a carne é fraca. Mas quando Jesus disse que a carne era fraca, ele não estava falando de pecado. Ele estava falando da resistência que faltava nos discípulos para orar com ele. Porque se a carne fosse fraca, era muito mais fácil vencer o pecado, né? Falar, a carne é fraquinha, não tem força nenhuma, ninguém pecaria. Mas a carne é fraca no sentido, a gente poderia
ficar num culto 24 horas. Aí chega um momento que você não consegue ficar em pé mais. Chega um momento que você não consegue ficar sentado mais. Chega um momento que tua cabeça não consegue concentrar em nada mais. Isso porque a nossa carne, o nosso físico é limitado. Mas isso não deve ser usado como desculpa para pecar. Porque a Bíblia diz que nós não passamos por tentações acima do que nós podemos suportar. Mas assim como as provações, todos nós passaremos por tentações. Porque uma das maiores funções do diabo é tentar. Ele é o tentador. E nós precisamos tratar de maneira muito séria a tentação. Nós não podemos brincar com a tentação, flertar com a tentação, tentar ter um romancezinho. Porque se o diabo conseguiu enganar 1/3 dos anjos, os anjos que estavam lá no céu, que viam o Senhor, que desfrutavam da sua presença, e o diabo conseguiu enganar 1/3 deles, por que nós podemos achar que nós podemos brincar com ele e ainda assim resistir, né? Se o diabo conseguiu chegar num anjo e falar, ó, é melhor você ser um demônio do que ser anjo, vem comigo, e eles foram. Imagina se nós começar a dar ouvido e tentar brincar com essa situação. Então nós precisamos tratar de maneira muito séria as nossas tentações. As tentações que se colocam nos nossos caminhos. Entender que se a gente está sendo tentado numa área, muito provavelmente é que a gente tem uma fraqueza naquela área. Se o cara tem uma fraqueza com a área sexual, as propostas vão vir nessa área. Agora o cara nunca usou nada. A coisa mais perigosa que ele usou foi deixar que o perfume espirrasse no olho dele. Você acha que o inimigo vai vir para ele e falar, ó, toma aqui, fuma esse cigarrinho de maconha? Não. Pode até acontecer, mas não vai ser a área que ele tem maior fraqueza. Por isso nós precisamos nos conhecer e identificar quais são as nossas fraquezas. Você sabe quais as áreas que são mais atacadas na sua vida? Ou quais as áreas que você tem que vigiar mais? E existe uma coisa diferente de passar por tentação, que é cair em tentação. É um nível mais baixo desse degrau. Porque todos nós passaremos por tentações. Mas nem todos cairão em tentação. E cair em tentação ainda não é pecar. Passar por tentação não é pecar. Então é muito melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado, né? Mas o cair em tentação é uma história que descreve muito bem, fica mais fácil de entender. Imagina que na sua rua, na porta da sua casa, está passando um vendedor. Um vendedor de abacaxi lá. Aí tá o carro lá falando, olha o abacaxi, não sei o quê. Se você nem abrir o portão, nem sair na rua, lá dentro você pode pensar, nossa, eu tô doidinho para comer um abacaxi. Mas você nem saiu no portão, nem pôs a cara na rua. Aquilo foi uma tentação, vamos colocar assim, que passou. O cara foi embora. Agora, se você abre o portão, olha, o vendedor já te vê, já vai lá e conversa com você. Falou, cara, toma um pedacinho aqui, olha aqui como tá docinho esse abacaxi, cheio de adoçante. E começa a te... Ali, ainda você não comeu o abacaxi. Mas é muito difícil agora de você não comer. Então, cair em tentação é quando você já dá uma brechinha. O diabo coloca uma situação, parece lá um oi sumido na tua rede social, parece um coraçãozinho lá, um olá. Em vez de você já nem responder, nem apagar, você fala, oi, como é que tá? Já é muito difícil de você voltar atrás. E geralmente esses vendedores, eles são treinados e muito capacitados de fazer a gente comprar aquilo, consumir aquilo. E essa é a especialidade do diabo. Então, cair em tentação é quando a gente já começa a flertar, a ter um romance, a ceder um pouquinho. Ah, vamos ver até onde vai. Antes de pecar, eu volto. Antes de pecar, eu... Só que é muito mais difícil. Sabe, quando a gente fala de santidade,
Não adianta a gente querer estabelecer um limite e dizer, ó, aqui é pecado e aqui não é. E eu posso viver aqui na beirinha. Bem na beiradinha eu não corro perigo. Verdade, você ainda não está em pecado. Só que se você escorregar ali, se você tropeçar ali, a chance de você cair no pecado é muito grande, não é? Diferente de você estiver 2 metros atrás. Diferente de você estiver 5 metros de distância. Diferente de você estiver 100 metros longe daquele precipício. Então, quando a gente fala de tentação e de pecado, é uma área que quanto a gente puder estar mais longe, melhor é. Não adianta a gente tentar viver ali no limite, porque é muito perigoso. E a chance da gente escorregar e de acontecer algo e a gente ceder é muito grande. Por isso nós precisamos aprender a identificar o que são provações nas nossas vidas. Então as provações, como eu disse, são aquelas situações que vêm para acrescentar a minha fé, para me fazer desenvolver espiritualmente, para demonstrar como eu estou. Então, na provação eu tenho que perseverar. Buscar em Deus. Deus, qual é a atitude que eu tenho que tomar aqui? O que eu preciso fazer? E ouvir de Deus, aprender na palavra de Deus e seguir aquilo. Mas nas tentações são outras maneiras que a gente tem de lutar. Uma das maneiras da gente vencer as tentações é se aprofundando na palavra de Deus, sabe? É conhecendo a palavra de Deus. É não só lendo a Bíblia, mas estudando a palavra de Deus, fazendo com que a nossa mente seja permeada pela palavra de Deus. Salmo 119 vai dizer, guarda o meu coração, lá no versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então se a gente enche o nosso coração da palavra de Deus, quando a gente vai fazer algo que é contra aquilo, a nossa consciência vai gritar, vai dizer, ei, toma cuidado. Ou o que você vai fazer agora é contrário à palavra de Deus. Outra maneira é a oração. A própria oração que Jesus nos ensinou diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, nós precisamos orar para que Deus não nos deixe cair em tentação, não nos deixe brincar com a tentação. Que a gente consiga suportar os momentos de dificuldade, os momentos de fraqueza. Outra maneira, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4 vai dizer isso, versículo 7. É interessante, a Bíblia manda a gente resistir ao diabo. Mas lá em 1 Coríntios, em alguns outros versículos também, vai mandar a gente fugir do pecado. Fugir da idolatria, fugir da imoralidade. Então, principalmente nas provações, às vezes Deus vai usar até o diabo para as provações. E a gente vai precisar resistir. Só que existem momentos que a gente vai precisar fugir. E como eu sei qual momento eu devo resistir, qual momento que eu devo fugir? Primeiro, se eu me conheço, eu sei as áreas que eu corro perigo. Nas áreas que eu corro perigo, não adianta eu tentar resistir. E principalmente não adianta eu tentar, como eu tenho dito aqui, brincar com aquilo. Deixar acontecer um pouquinho. Nas áreas que eu sou vulnerável, eu preciso correr. O que você acha que José correu daquela mulher lá? Acha que ele ficou com medo dela? Muito provavelmente ele viu que ele corria o risco de ceder. Então existem momentos que a gente precisa correr. Já Daniel não precisou correr. Já Daniel ele tinha que resistir. Já os outros 3 amigos dele tiveram que resistir. Eles tiveram que resistir à fornalha. Daniel teve que resistir à cova dos leões. Então existem momentos que a gente precisa resistir. E a Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. Mas existe momento que a gente precisa fugir do pecado. Está vendo como o pecado é até pior que o diabo?
que a gente pode enfrentar o diabo, resistir a ele, mas o pecado a gente tem que fugir. Sabe, afastar daquilo que tem aparência de mal. Afastar daquilo que é embaraçoso. E para que a gente faça isso, em alguns momentos a gente vai ter que passar até vergonha. Às vezes a gente vai ter que se passar por pessoas chatas, pessoas estranhas. Porém é melhor isso do que ceder ao pecado. Eu lembro uma vez eu era solteiro ainda, eu já morava aqui em Brodowski. Eu comecei a ter uma amizade com uma pessoa que nem era da igreja. E no começo era uma amizade mesmo, bem bacana. Uma moça. E a gente conversava muitas coisas. E ela até namorava, então não tinha. E a princípio ela começava a me perguntar muitas coisas da igreja. E eu falei, bom que essa menina vai se converter, né? Só que com o tempo eu percebi que as conversas mudaram. Até um dia que eu cheguei e falei, acho que não tá legal a nossa amizade, vamos... Melhor a gente não conversar muito. Falei meio que desse jeito mesmo, fui até um pouco chato. Ela falou, não tô te entendendo, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, não precisa entender não, mas... vamos se afastar. Por quê? Se a gente vai alimentando alguma coisa, lá na frente a gente pode... Em vez de se arrepender do momento de tentação e de vergonha, a gente vai ter que se arrepender de um pecado, que é muito pior, né? Porque quando você tem que confessar uma tentação, é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Ainda que é vergonhoso às vezes falar, mas é muito melhor do que confessar um pecado. Porque quando a gente tem que confessar o pecado, já existem umas consequências. E se a gente não confessar o pecado, ainda existem mais consequências ainda. Então, existe ainda mais maneiras de vencer o pecado. Eu coloquei aqui a palavra, a oração, resistir e fugir, mas existe outras maneiras que a gente vai aprendendo na nossa caminhada. Uma delas é confessar as tentações. Tem uma pessoa que você confia para confessar suas fraquezas, para se abrir no dia que você não está bem. Sabe, porque às vezes o que o inimigo usa, às vezes ele coloca isso no seu coração. Essa tentação aí você não vai conseguir vencer. É bem a sua área mais crítica, você não vai conseguir não. Aí você começa a se sentir realmente assim. Você fala, nossa, verdade, nessa situação aqui a pressão é muito grande. Mas você vai procurar alguém, você fala, Samuel, eu estou com uma tentação nessa área, cara, ora comigo. Me ajuda aqui. Já não é só a sua força que está em jogo, tem mais alguém para somar com você. Então você vai se sentir, é igual numa briga. Se alguém te xinga, você está sozinho, você olha, o cara é grande, o tamanho do Danilo, você fala, estou sozinho. Agora, se está em dois, às vezes você nem reage, não fala nada, mas você pensa, né? Em dois, um segura e o outro bate, né? Depois os dois correm. Porque quando nós dividimos com alguém, fica mais fácil de vencer isso. Então, existem diversos meios para a gente vencer as nossas tentações. Só que a que eu acho mais importante é não brincar com ela. Sabe, eu estou dando muita ênfase nisso, estou sendo até repetitivo nisso, porque geralmente quando a gente cai é porque a gente alimenta um pouquinho. A gente deixa aí e fala, vamos ver até onde vai dar. Vamos ver até onde vai chegar. Antes de pecar eu evito, eu não dou continuidade nisso. Só que às vezes você vai estar tão envolvido. Às vezes o vendedor, como eu disse, já entrou tanto na sua mente que aquilo ali é bom para você, você não vai conseguir falar não. Essa semana eu fui num banco para fechar uma conta que eu tinha. Eu recebia por lá, mudei de serviço, não recebo mais. Aí tem que pagar as taxinhas todo mês, né? Fui lá, fui um dia para fechar. A menina falou, não, eu tinha que pagar a última taxa. Falou, você paga, volta aqui outro dia e fecha. Aí eu voltei no outro dia, que era essa semana, sentei com o gerente. Falei, não, eu vim aqui para fechar a conta. Falei, não, cara, eu tô precisando de gente para abrir conta aqui, você quer fechar? Não, vem aqui, vou te falar sobre umas propostas, uns negócios. Ele ficou uma meia hora conversando comigo. Eu saí de lá sem fechar a conta. E eu quero fechar a conta, mas não consegui. Falei, olha. E a tentação é assim, às vezes você
está determinado, está focado, mas se você deixa o inimigo falar, ficar falando, você vai ceder, você não vai conseguir. Agora eu tenho que orar, jejuar para voltar lá e fechar a conta, né? Chegar e falar, fecha a conta e não me fala nada. Como muitos dizem, a gente não impede o inimigo de voar sobre a nossa cabeça. Só que a gente consegue impedir que ele faça ninho. Que ele pare, pouse, fique ali fazendo o que ele quer. Então, é dessa maneira que a gente precisa tratar com as nossas tentações. Entender que as tentações não vêm de Deus. Não é Deus que está tentando você. Isso vem da sua carne e o inimigo usa isso contra você. E se a gente, como diz lá em Tiago 1,13, vou abrir aqui de novo. No versículo 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Tem uma versão que diz que nós somos tentados, que em vez de cobiça diz o desejo, fica mais fácil da gente entender. Então às vezes a tentação vem, é como a proposta da serpente para Eva, começa a conversar, e aquilo talvez que ela nem tinha dado tanta importância antes, ela começa a observar, e a concupiscência dos olhos começa a falar mais alto. Então se a gente brincar com a tentação, ela vai dar a luz ao desejo. Então o diabo vem em nós, que a gente tem uma fraqueza numa área, uma situação. Aí ele coloca uma tentação. Se eu brinco com aquilo, se eu alimento aquilo, aí começa a gerar um desejo em mim. Aí eu quero aquilo, mesmo que eu sei que é errado, mesmo que eu sei que é pecado, mesmo eu sei que, sabendo que vai ter um monte de consequências ruins, mas dentro de mim eu quero aquilo. Aí a luta fica muito mais difícil. Aí essa voz do desejo grita muito alto dentro de nós. Por isso que a maneira de matar um gigante, a maneira mais fácil de matar um gigante é quando ele ainda é pequeno, não é? Onde diz, fala, tem que matar no ninho, porque depois que cresce. Então as nossas tentações nós temos que matar no ninho. Assim que a gente identifica ela, a gente já precisa. Ah, Jonas, mas que eu uso? Eu identifiquei em mim uma tentação, o que eu uso? Usa tudo que você puder, usa a palavra, usa a oração, confessa para alguém, para que você consiga vencer aquela situação, para que você consiga caminhar em santidade. Não quero demorar muito aqui, mas eu acredito que é um tempo decisivo que a gente está passando. A Bíblia diz para a gente julgar as profecias. Então aquilo que eu vou falar, você julgue, analise. Eu tenho aprendido a julgar as profecias sem julgar os profetas, né? Nós temos que aprender a ouvir algumas coisas, analisar, filtrar, ver se realmente tem relevância. Mas eu acredito muito que esse período, tudo isso que a gente está passando, pandemia, não sei o quê, tudo. Esse dia eu falei para uma pessoa que está aqui, falei, esse ano de 2020 está sendo muito difícil, muito ruim para muita gente, né? Menos para você, que você começou a namorar esse ano, comprou uma moto. Eu não vou falar quem é não, aí você fica imaginando aí. Ganhando bolo de aniversário, um monte de coisa. Falei, o ano tá péssimo para muita gente, mas é o melhor ano. Mas eu acredito que tudo isso está acontecendo, tem um propósito de Deus nisso. E eu fico me questionando, falo, Deus, por que há um ano atrás, há 6 meses atrás, as nossas declarações de fé, as profecias, tinham a ver com um avivamento, não é? Tinha a ver com uma expansão do reino de Deus, uma expansão da igreja, com missionários saindo e indo para os seus destinos. E parece que de repente tudo isso meio que foi pausado. Cantamos em grandes conferências, profetizamos, declaramos.
O Descende expressou muito isso, né? Mas eu comecei a analisar, os profetas do Velho Testamento, todos eles falaram sobre o Messias. Só que muitos deles falaram sobre o Jesus, o Messias, que vai vir agora na segunda vinda. Ele que vai vir para reinar, vai vir para governar. Mas alguns deles falaram da primeira vinda. Só que talvez não tenha ficado muito claro para eles. Mas principalmente Isaías falou sobre um Messias que viria, que seria negado, que sofreria, que seria humilhado, que seria exposto. Só que aqueles judeus daquela época esperavam o Messias da segunda vinda, o rei, o que vai vir governar. Então, quando apareceu um Messias diferente do que eles pensavam, eles falaram, não, isso aí não é de Deus não. Isso aí não é o que a gente espera. Isso aí é um falso profeta. E sem saber, eles negaram o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Só que tinha sido profetizado as duas situações. Então eu acredito que tudo isso que foi profetizado sobre avivamento, sobre expansão, realmente vai acontecer. Só que talvez a gente não atentou que antes disso precisa de algo acontecer. Então, antes de todo esse avivamento acontecer, talvez o que nós precisamos é o nome dessa série, é de santidade. Talvez antes de sermos avivados, a gente precise se arrepender e se santificar. E lembra de quando Deus quer se revelar para o povo, Deus diz para Moisés, Moisés, santifica o povo, prepara o povo, porque eu vou me revelar. E naquela situação eles tiveram medo e preferiram que Moisés falasse do que Deus falasse com ele. Então eu acredito que nesse tempo Deus está parando tudo para nos dizer, se arrependam, se santifiquem, porque eu vou fazer algo, eu preciso fazer algo, só que eu preciso de uma igreja santificada. Eu preciso de um povo em santidade. Não é de um povo perfeito, que não tem fraquezas, que não erra, mas é de um povo que luta contra os seus pecados. Esse dia eu comecei a acompanhar um pastor que começou a trabalhar com pessoas que foram abusadas sexualmente. De repente ele viu que o número de pessoas abusadas por líderes religiosos, e eu não estou falando de padres, eu estou falando de pastores, líderes evangélicos, começou a muitos casos a aparecer e pedir ajuda para ele. Então ele focou esse trabalho em pessoas principalmente mulheres, que foram abusadas no meio religioso, ou que na situação a igreja tentou encobrir ou tentou fazer algo naquela situação. E ele ficou assustado, e eu também, depois que eu fui ver alguns números, do tanto de coisa que tem. Tanto de coisas que às vezes a gente não sabe que acontece. Ou às vezes a gente até sabe que algumas coisas erradas acontecem, só que às vezes a gente foi treinado para identificar o pecado do ímpio, o pecado do mundo, o pecado de outras religiões. Então eu olho lá para fora e falo, olha como o mundo está entregue ao pecado. E às vezes a gente não olha para dentro e vê, fala, há pecado em nós também. Há pecado no nosso meio. Porque se o ímpio peca, essa já é a decisão dele de vida. Mas se a gente que serve a Deus, a gente que se converteu, que se entregou a Jesus, não deveríamos viver uma vida de pecado. Sabe, eu estou falando isso com muito temor, porque é o que Deus tem mais falado comigo nesses tempos. Às vezes até a gente se compara em algumas situações com o mundo, sabe por quê? Porque se a gente se comparar com um ímpio, com alguém totalmente entregue ao pecado, fica fácil. E a gente vai falar, eu peco em algumas situações ali, mas aquele ali, a vida dele é toda arrebentada, é toda desgraçada no pecado. Lembra do Gadareno? Quando existe um gadareno perto de nós,
a gente vai se sentir muito santo, não é? Porque eu vou falar, eu tenho uns vacilos aqui, mas olha o Gadareno é todo endemoniado. Mas se a gente olhar para o Senhor, aí pode ser que tenha só um pouquinho de sujeira em nós, mas vai incomodar, sabe? Vai falar. Já chegou num lugar que você parecia que você estava sujo, ou já aconteceu de você sujar alguma coisa? Caiu um pouquinho de sorvete na sua camiseta. Você ficou incomodado, né? Às vezes ninguém está olhando para aquilo, mas você fala, nossa, o pessoal tudo está vendo. Quando a gente olha para o Senhor, quando a gente vai à presença de Deus, qualquer sujeira vai incomodar. E a gente vai tratar aquilo. Isaías já era um profeta, já tinha profetizado pelo menos 6 capítulos. Mas no dia que ele se viu na presença de Deus, ele falou, ai de mim que eu tenho os lábios impuros. E é muito melhor quando as provações revelam isso. Se a gente deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, as provações vão demonstrar que a gente ainda tem algumas víboras dentro de nós, que a gente ainda carrega algumas maldades dentro de nós. E a gente vai dizer, Senhor, ai de mim, eu me arrependo, me ajude. Muito melhor do que a gente ter que passar por tentações, e muitas vezes até cair, para a gente ver que há pecado em nós, que há maldade em nós. Quando eu passei pela situação que eu tinha dito, de um conflito, depois de um tempo eu falei, quanta maldade ainda há em mim. Quanto eu sou reacionário, vingativo, faccioso. Eu sempre ouvia falar sobre facção lá, que a Bíblia fala que é pecado. Eu falava, mas o que será que é facção? Será que é PCC, Comando Vermelho, essas coisas aí? Facção é quando eu tenho um problema com Samuel, em vez de eu resolver com Samuel, eu vou lá e falo assim, ô Davi, olha o que Samuel fez comigo, Davi. Já envolvo outra pessoa. É meio que se eu estivesse tentando gerar algo para que mais alguém fique contra o Samuel. Então nós precisamos, nesse tempo, para a gente viver aquilo que Deus quer, o avivamento, tudo aquilo que foi profetizado. Antes disso, a gente precisa se santificar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa dizer, Senhor, me mostre os desvios que ainda existem no meu coração. Não ache porque você serve a Deus desde criancinha que você está isento disso. Talvez vão ser muito diferentes as suas fraquezas e tentações. Mas às vezes você não vai ter grandes fraquezas em outras áreas. Mas às vezes o que vai mais permear o seu coração e tentar invadir o seu coração é o orgulho. Porque o orgulho, ele se disfarça de muitas coisas. Se disfarça de gratidão. Se disfarça de identidade bem definida. É importante a gente ter uma identidade clara e definida de quem nós somos. Só que existe uma linha que diferencia de orgulho. Mas para isso a gente só resolve na presença de Deus. É nos voltando para o Senhor. Por isso eu queria que você que está aqui ficasse de pé agora. O pessoal do louvor puder vir aqui cantar algo. Mas que a gente busque isso. Senhor, eu preciso me arrepender. Ah, mas me arrepender do quê? Eu não sei. Você sabe. Ah, mas eu não tenho nenhum pecado escondido, mas deixe o Espírito Santo mostrar que pode ter algo lá. Talvez não é um pecado consumado, mas em algumas situações você brincou com o pecado. Talvez você ainda não pecou, mas você saiu lá para ouvir o vendedor. E ele está te falando, é bom, compra, tá barato. Você está quase
cedendo. Mas feche seus olhos aí, comece a falar com Deus da sua forma, da sua maneira. Senhor Deus, venha nos mostrar, Pai. Deus, venha mostrar o que precisa ser mudado em nós. Se há algum desvio no nosso coração, no nosso caráter, venha nos mostrar, Jesus. Se existe alguma tentação que a gente tem deixado acontecer, a gente tem deixado, que a gente tem brincado com ela, que a gente tem alimentado de alguma forma, venha nos mostrar e faça-nos arrepender, Senhor. Gera arrependimento no nosso coração. Gera no nosso coração um desejo por santidade. Gera no nosso coração um desejo por agradar ao Senhor. Um desejo por honrar ao Senhor.